Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma temática bem geral, de uma matéria super interessante, de uma disciplina fundamental e de um instrumento que está na vida da imensa maioria das pessoas. A gente vai falar hoje sobre processo civil ou sobre direito processual civil. Para quem não é da área do direito, o processo civil ele é muito importante porque ele vai estabelecer basicamente as regras de andamento e de funcionamento de um processo no Poder Judiciário que basicamente envolva demandas de natureza não criminal. Para quem é da área do direito, o processo civil é uma disciplina fundamental e importantíssima para todos aqueles que trabalham, que advogam, que são juízes, que são promotores, que estudam também, mas especialmente que trabalham com o Poder Judiciário e especialmente o Poder Judiciário na sua percepção, vamos dizer assim, não criminal. Isso porque, embora o processo civil tenha sido inicialmente pensado para atender a demandas, ações, processos que envolvam basicamente as relações civis e aí também as relações comerciais, o processo civil também é utilizado como instrumento para diversas outras áreas do direito. No direito administrativo, por exemplo, no direito constitucional, no direito eleitoral, né, ainda que de forma subsidiária, como a gente diz, né, ou seja, de uma maneira a completar a legislação específica, no direito do trabalho também, né, por determinação da própria norma principal do direito do trabalho, aí da consolidação das leis do trabalho e do processo do trabalho. Então, o processo civil também se aplica a isso. Puxa, isso faz com que o processo civil seja muitíssimo importante, tanto para a vida das pessoas em geral, quanto também, e especialmente, claro, para a vida daqueles que trabalham aí diariamente com o direito, especialmente se você não trabalha com direito criminal. E ainda em alguns casos o processo civil também é uma fonte bastante importante aí de auxílio para o próprio direito criminal. E veja só, o processo civil hoje no Brasil, ele tem já de algum tempo uma percepção de que, como não poderia deixar de ser, de que ele deve ser bastante lido, interpretado, deve ser utilizado a partir de premissas constitucionais, ou tendo por base uma leitura, um olhar constitucional. Essa é uma visão bastante moderna e é uma visão que acabou restando consolidada na última legislação processual civil, no Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, né, especialmente no seu artigo 1º. Então, qualquer pessoa que for estudar processo civil pela primeira vez e for ler pela primeira vez o Código de Processo Civil, já vai se deparar no primeiro artigo com a informação de que aquela legislação precisa ser lida e interpretada à luz da Constituição, o que é muito, muito importante, porque isso faz com que você consiga enxergar que o processo civil tem um papel fundamental no Estado constitucional brasileiro. Hoje é uma voz corrente, hoje é uma compreensão muito tranquila, por exemplo, né, como diz o professor Daniel Mitidiero, de que o processo civil tem aí uma finalidade muito importante no direito e no Estado constitucional brasileiro, porque é o principal instrumento de outorga, de entrega efetiva, de tutela, né, de proteção aos direitos. Bom, e por que a gente está então falando de tudo isso, né? E agora vou me dirigir um pouco aí para os meus colegas da área do direito, sejam eles já advogados, juízes, promotores ou até estudantes e curiosos do direito também. O processo civil é uma disciplina indispensável para você compreender hoje o funcionamento da justiça no Brasil. Indispensável. E mais do que isso, a gente deu vários exemplos aqui. Ele também vai
se aplicar em outras diversas legislações, ou vai dar suporte a outras diversas áreas do direito, que não propriamente só o direito civil. Mas, como é natural, tem muita gente que não gosta de processo civil. Tem muita gente que não se familiariza com o processo civil, como é normal. E como é que a gente faz nesse caso, né? Como é que eu vou fazer se eu não gosto de processo civil, mas ele é muito importante? Puxa vida, eu tenho que pensar como é que eu vou entender esse negócio aí. E de verdade, o processo civil, ao contrário do que se pode imaginar, é talvez uma das disciplinas de compreensão mais linear. Eu não vou dizer de compreensão mais simples ou mais fácil, porque essa é uma percepção que acredito pode ser um pouco diferente para alguns. Aquilo que é mais fácil para mim pode não ser mais fácil para você, por exemplo. E eu acho que isso é bastante verdadeiro. Por outro lado, por que eu digo que o processo civil é uma disciplina de compreensão linear? Porque o processo civil tem uma lógica muito própria do começo ao fim. Na verdade, a gente meio que falou disso aqui. Quando você olha para o processo civil à luz da Constituição e você entende que ele é um instrumento para entregar direitos, para dar efetiva proteção a esses direitos, toda a lógica que permeia o processo civil tem que ser uma lógica voltada para isso. Então, tudo aquilo que acontece dentro do processo civil, de uma forma bem objetiva, tem que ter aderência, tem que estar presa nessa ideia de que o processo civil serve para dar proteção, para dar tutela a direitos. Por isso é que eu digo que o processo civil é uma disciplina de compreensão bem linear. Porque, por exemplo, se a gente for comparar o processo civil com o direito civil mesmo, o direito civil tem várias lógicas distintas. Cada parte, cada pedaço do direito civil tem a sua lógica própria. Se você pegar o direito das famílias, ele tem uma lógica. Se você pegar o direito das coisas ou direitos reais, ele tem uma lógica. Se você pegar o direito das obrigações, ele tem outra. Se você pegar a responsabilidade civil, tem outra. Se você pegar o direito das sucessões, ele tem uma lógica que eu admito que é bem difícil de compreender. Mas o processo civil não. Ele tem uma lógica linear. Puxa, professor. Puxa, André. Como é que funciona isso, então? E aqui eu vou ter que dizer para vocês que em 2021 foi lançada uma obra sensacional para quem quer aprender o direito e aprender especialmente o direito processual civil. Hoje, se você não gosta do processo civil e se você tem dificuldade de compreender o processo civil, talvez a primeira obra que você devesse ler para isso é essa obra aqui, ó, do professor Daniel Mitidiero, chamada Processo Civil. Esse livro, escrito de uma forma completamente diferente, aborda toda a lógica linear do processo civil em todas as suas dimensões, de uma forma super diferente, super bacana e super bem escrita, com as características, aliás, que são peculiares do professor Daniel Mitidiero. Não estou fazendo nenhuma propaganda, não. Esse livro é essencial para essa nova geração aí de estudantes do direito. Esse livro é obrigatório, porque ele traz uma visão bem acessível do processo civil. E eu digo para vocês, se você não gosta do processo civil, você tem que ler esse livro. E se ao final da leitura desse livro você continuar não gostando de processo civil, tá tudo bem. Mas eu acho muito difícil que você termine esse livro sem gostar um pouquinho, pelo menos, do processo civil. E tenho certeza que você termine esse livro compreendendo a lógica linear do processo civil, como a gente está falando para vocês. Não é à toa essa capa toda aqui em sentido de arte, né? O professor Daniel Mitidiero, provavelmente, quando escreveu esse livro, não estava pensando nisso. Mas este não é um livro jurídico só. Isto é uma obra de arte. Quando Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, certamente ele não acordou de manhã e pensou, vou fazer uma bela de uma obra de arte. Quando
Beethoven foi compor sua nona sinfonia, ele não acordou de uma pessoa, vou fazer uma baita de uma bela obra de arte. Mas eles fizeram. Assim como eu digo para vocês que este livro é uma obra de arte, sem qualquer favor. E ele é, para mim, indispensável para quem quiser compreender o processo civil. Por isso, pessoal, leiam esse livro. Leiam esse livro, tragam suas impressões aqui, comentem, compartilhem. A gente vai falar bastante disso, porque a gente vai falar bastante de processo civil aqui. E eu só posso me despedir de vocês hoje com esse recado, lembrando vocês de se inscrever no canal, de apertar no sininho aqui, né, da notificação para saber quando tem um vídeo novo, e pedir de novo para vocês compartilharem, comentarem, enfim, que a gente possa seguir dialogando direito aqui. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.